Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Jesus, autor e consumador da fé. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 12, nós encontramos essa afirmação de que Jesus é o autor e é o consumador da fé. Quando você analisa a carta como um todo, você percebe que o autor da carta aos Hebreus tinha algo muito claro sobre a temática da fé, quando ele começa a falar a respeito do tema. Lá no capítulo 10, verso 37, ele vai dizer que Jesus é aquele que vem e não tardará. Você pode ter certeza de que ele virá. Aquele que há de vir virá e não tardará, mencionando a questão da segunda vinda de Cristo. Para aqueles que estão ouvindo ou aqueles que estão lendo essas palavras e pensando, puxa, ele ainda não chegou. Os autores, aliás, os primeiros leitores da carta aos Hebreus, do primeiro século ainda, achavam que já fazia muito tempo que Jesus tinha ido ao céu, ele já deveria ter voltado. Estamos falando aqui em alguma coisa em torno de 60, 70 anos no máximo, menos de 70 anos, porque Paulo teria sido martirizado por volta do ano 67 da nossa era. Então, quando você pensa em algo em torno de 60, 67 da nossa era, você imagina as pessoas já dizendo naquela altura, puxa, Jesus está demorando para voltar. Imagina se eles soubessem da gente vivendo em 2022, ainda esperando o mesmo acontecimento. Mas essa é uma crença que é inerente do autor da carta. Aquele que há de vir virá e não tardará. É bem verdade que você também descobre que para Deus 1000 anos é como o dia que passou. A contagem do tempo, por assim dizer, na perspectiva divina é completamente diferente da nossa. Então, ele tem um tempo específico no qual ele vai entrar em cena para resolver tudo? Claro que tem. Mas a crença inicial para o início desse diálogo a respeito de fé é aquele que há de vir virá e não tardará. Então agora ele vai, a partir do capítulo 11, ele vai mencionar algumas pessoas que tiveram que fazer a sua corrida. Pessoas que tiveram que, na sua época e na sua esfera, tiveram que crer na promessa de Deus. Aí ele vai mencionar o Abrão, como nós vimos aqui nessa semana, vai mencionar o Moisés, vai mencionar a Raabe e vai mencionar uma grande quantidade de outros indivíduos que também tiveram que crer, que exercer fé no Senhor. Claro que quando você chega aos dias de hoje, nós estamos lendo essa carta quase 2000 anos depois dela ter sido escrita. E você continua hoje em dia tendo que exercer fé. Quando você entende a base de argumentação do autor da carta, tudo faz sentido. Todas as pessoas em todas as épocas da história tiveram a escolha de poder de viver pela fé ou não, de crer ou não, de nortear a sua vida pelos ensinamentos da palavra de Deus ou não. Então, quando vai chegar no capítulo 12, versos 1 a 3, ele vai dizer, e Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Todas as nossas esperanças vão até ele. É nele que tudo se centraliza. Então, nós não temos a possibilidade de poder ignorar esse fato. Jesus é o autor, é nele que surge a nossa fé. Por que ele é o autor? Bom, em primeiro lugar, porque nós só podemos ter fé porque ele veio aqui a esse mundo e ele correu uma maratona, por assim dizer, perfeita. Ele venceu para que nós pudéssemos ter esperança de vencer também. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ao mesmo tempo para poder nos dar a possibilidade de crer que temos a vitória sobre a morte também e sobre o pecado e sobre esse mundo, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. Quando você olha para a experiência dele, enquanto ele correu aqui a sua maratona, uma maratona de fé, como ele venceu de forma perfeita e como ele nos representa diante do Pai, a pergunta que fica no ar é, como eu e você não vamos crer? Como eu e você não vamos tomar passos ou tomar decisões de fé? Como? Jesus é o autor, mas ele também é o consumador da fé. Todos aqueles que creram no seu nome tiveram a possibilidade de poder sentir de perto que valeu a pena acreditar no Senhor. Quando olhamos para esse tempo em que vivemos, em que tantas pessoas se apresentam como descrentes,
o Senhor continua olhando para você e para mim e dizendo: virei outra vez. E eu volto agora para a primeira afirmação do capítulo 10, verso 37. Aquele que há de vir virá e não tardará. Essa promessa é para mim e é para você. Hoje é a nossa vez de andar pela fé. É a nossa vez de vivermos como quem realmente espera a vinda de Jesus. Não como quem está passando por essa vida a passeio. Como quem não tem compromisso com o Senhor. Você não precisa ter compromisso com Cristo quando você vai à igreja no sábado de manhã. Você precisa ter compromisso com Cristo na sua casa, enquanto marido, enquanto pai, enquanto mãe, esposa, enquanto filha, filho, enquanto funcionário de uma empresa, enquanto vizinho, enquanto familiar, enquanto um ser humano que tem que fazer a sua história. Toda essa lista de heróis da fé que nos foi apresentada essa semana foram de homens e mulheres que na sua época creram. Pronto, creram e venceram. Por isso são heróis. Agora é a nossa vez de construir a nossa história. Seremos heróis ou seremos pessoas retratadas como fracassadas? Porque fracassaram por não crer. O Senhor Deus nos chama para crer e, usando agora uma linguagem de Tiago, crer e dar passos de fé na direção daquilo que cremos. Viver como quem crê. Eu quero experimentar essa realidade. E você? Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, porque em Cristo nós encontramos o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a seguir o exemplo desses grandes heróis da fé do passado que creram na sua época, do seu jeito. E hoje queremos também passar por essa experiência, crer e dar passos de fé. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?